Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor, amém? Estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Ficou na minha responsabilidade Provérbios 7, e nesse capítulo fala sobre adultério. Um assunto um pouco difícil para algumas pessoas, principalmente para quem já passou, né, pela dor de um adultério, de uma traição. É um assunto bem delicado, bem difícil, mas que eu vejo que vem fazendo parte do nosso meio cada vez mais forte. É um assunto que em todo tempo está em nosso meio, é adultério. O maior projeto de Deus é a família. E uma das armas de Satanás contra a família é o adultério. Tanto que desde lá dos 10 mandamentos, Deus já colocou o 7º mandamento é não adulterarás. Coincidência ou não, 7º mandamento, número 7 de Provérbios, apenas o do 1 ao 4, que diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Do início temos aí as irmãs falando sempre da sabedoria, e ela é uma das armas realmente para que nós não venhamos cair na tentação de Satanás. E aqui ele atenta também para a prudência. A prudência nada mais é que a virtude que faz prever o perigo. Então, se nós caminharmos com a sabedoria e com a prudência lado a lado, nós temos uma grande arma contra as ciladas de Satanás. E nós vemos que o adultério, a traição em si, ela causa dor, ela causa destruição, causa tristeza, causa mágoa. E acredito que quando vem do nosso cônjuge, né, do nosso esposo, ou no caso da mulher sendo o esposo, né, o traído, causa muita dor. E o adultério, ele é destrutivo. O adultério eu pensei assim como o Facebook. O Facebook, ele nos traz a impressão de que todo mundo é feliz, de vida boa, bela e tranquila, sem problemas. E o adultério é a mesma coisa. Ainda que nós pensamos que de repente aquele que adulterou, separou, está com outra pessoa, está bem, pode não ser agora, mas um dia as consequências vêm. Principalmente quando envolve filhos, que é muito mais complicado ainda. No caso aqui, Salomão, ele relata a história de uma mulher casada e um jovem sem juízo. Acredito que todas leram, né? Mas ali ele fala sobre uma mulher que ele, da janela dele, percebeu que tinha um jovem falto de juízo, vamos dizer que um jovem de cabeça vazia, né? Nós sabemos que tem aquele ditado que diz: cabeça vazia é oficina pro diabo. E ali tinha esse jovem e essa mulher que o observava, essa mulher casada. E um dia, então, ela toma a decisão de ir ao encontro dele. Então, ela vai ao encontro desse jovem à noite. Ela se veste como prostituta, ela tem astúcia, ela tem um doce falar. E então ela vai e agarra ele e o beija, e depois o seduz a ir até a sua casa, dizendo que já tinha o leito preparado, com isso, com aquilo e tal. E ainda depois diz que não tinha perigo algum, porque o seu marido estava em uma viagem longa e pela quantidade de dinheiro que ele levou, ele só iria voltar com
na data certa que ele tinha dito para ela. Então nós vemos aí o laço de Satanás, e não é diferente comigo, com você, com da nossa esquerda, com da nossa direita. O adultério, como eu disse, ele é destrutivo. Ele destrói vidas, projetos, sonhos, ele traz vergonha e ele traz remorso. Alguém que está nessa prática, ou você neste momento que está ouvindo, de repente esse vídeo pode ir para algum outro lugar, eu não sei. O meu intuito aqui não é julgar quem já adulterou ou quem está nessa prática. O meu intuito é ajudar a abrir os teus olhos para que você veja que não vale a pena ser infiel. Não vale a pena, em primeiro lugar, trair a primeira aliança que foi feita no matrimônio com Deus, e em segundo lugar, com o seu esposo, no caso nós aqui mulheres, que estamos em mulheres, e no caso de homens com a sua esposa. Não vale a pena. Não tem aquele ditado no mundo que diz o crime não compensa? Então aqui eu tô para te dizer, a traição não compensa. Eu vejo que também foi Deus quem colocou para eu estar falando. De início eu fiquei com um pouco de medo, porque é um assunto um pouco difícil, um pouco delicado. Creio que tudo é para a glória e para que o reino de Deus ele venha crescer. Amém? 1 Coríntios 6,18, que diz o seguinte: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabes que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então aqui é bem claro quando diz nós somos templo e morada do Espírito Santo. Eu já acompanhei casos também de traição com filhos, onde os filhos sofrem muito. A parte traída sofre, mas quem sofre mais são os filhos. Por isso nós temos que deixar de ser egoístas e pensar em nós mesmos. E a partir do momento que nós nos relacionamos, que nós formamos uma família, nós não temos que pensar mais só em nós, temos que pensar num todo. Que os 5 passos para o adultério, que de repente se você tiver em um desses, peça ajuda, pare agora, enquanto há tempo. Converse com seus pastores, com a irmã Sulamita, pastor Fábio. A do primeiro começa com um olhar, o segundo com uma conversa, o terceiro é a consumação do pecado, o quarto é a ocultação do pecado e o quinto é a descoberta do pecado. Na verdade, o quinto já é a consequência, vamos dizer assim. Começa com a seta que Satanás joga e começamos com o olhar. Mas aqui a gente pode englobar muitas coisas, pornografia, coisas que assistimos que não convém, que nos levam a pecar, que nos levam ao adultério, mesmo porque Jesus disse que se você olhar, ali você desejar, ali você já cometeu adultério. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti, a luz em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, aqui nós vemos que tudo começa pelo olhar. E o próximo passo, a conversa. Ali nós vimos que essa mulher, ela saiu de encontro a esse jovem e o seduziu e o tentou para que ele viesse até a casa dela, para que eles consumassem ali o pecado. Promiscuidade, de coisas que não tem nada de Deus, porque quando nós estamos envolvidos com esse tipo de coisa, não tem palavras de Deus na nossa boca, são coisas pecaminosas que saem da nossa boca.
porque é a sedução, para que venha depois a ter o ato. O terceiro passo é a consumação. Ali ela prepara todo o leito para ele e traz ele até a casa dela. E ali eles consumam o ato do adultério. Então, após a consumação, vem a ocultação do pecado. Todo mundo tenta ocultar, achando que, ainda que esteja escondendo do marido, do líder, de quem seja, Deus está vendo. Em Lucas 8,17, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. É melhor que você se arrependa, é melhor que você confesse e deixe, para que Deus venha ter misericórdia. De Davi e Betseba, rapidamente. Eles tiveram o olhar, ele viu ela se banhando, a desejou, a chamou, sabia que ela era casada, conhecia o marido dela. Eles ali consumaram o pecado e ela engravidou. Mas Deus jamais ia permitir que isso passasse impune, porque pense a cabeça de Davi, como que ele ia conseguir esconder este pecado de Deus? E ele tentou esconder dos homens e achando que Deus não estava vendo e que não ia fazer nada. E então ele tomou a atitude de matar aquele homem. Ele matou Urias e depois tomou Betseba como sua esposa. A traição não vale a pena, o adultério não vale a pena. Se você está nessa prática, conhece alguém que está, aconselhe, ajude a sair, não julgue, porque quem está nessa situação está em trevas. E muitas vezes, na maioria, essas pessoas estão cegas espiritualmente e elas precisam de ajuda, precisam de libertação. Não julgue, porque quando nós julgamos, a Bíblia diz que nós seremos julgados da mesma forma que nós julgamos. Vamos provar naquilo que nós estamos julgando. Então, tome muito cuidado. Vamos ter mais amor, vamos ter mais espírito de querer ajudar as pessoas a se libertarem, a sair das trevas. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigada, irmã Sulamita, por essa iniciativa. Está sendo de bênção para a minha vida. E espero que esse vídeo ajude alguém. Se ajudar pelo menos a uma pessoa, eu já estarei muito feliz.